Olá, eu me chamo Kathleen Oliveira, eu sou artista visual e doutoranda em artes pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Pelotas, orientada pela professora e doutora Alice Môncia e co-orientada pela professora e doutora Helene Sacco. Antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de expressar a minha solidariedade à comunidade universitária argentina. Em um momento de tantos desafios para a educação pública, eu considero importante reafirmar o papel das universidades na produção de conhecimento, arte, cultura e pensamento crítico. E a partir desse lugar, como pesquisadora de uma universidade pública brasileira e bolsista CAPES, que eu compartilho hoje, então, algumas reflexões desenvolvidas no âmbito da minha pesquisa de doutorado, que investiga práticas de escuta e processos de inscrição do cuidado como procedimento artístico. Vou pedir licença, então, para iniciar essa comunicação. Essa pesquisa, então, ela nasce de um período que antecede o doutorado, ela atravessa memórias ligadas ao ambiente doméstico da infância, à convivência com mulheres do bairro onde eu cresci, e mais tarde a minha atuação nos programas Primeira Infância Melhor e Criança Feliz, que são políticas públicas aqui do Brasil. Durante as visitas domiciliares, eu percebi que, antes de qualquer orientação institucional, o que frequentemente se constituía era um espaço de escuta. As conversas atravessavam questões relacionadas ao cuidado, à sobrecarga e à manutenção cotidiana da vida. Quando esses vínculos institucionais terminaram, algumas relações permaneceram. Assim, eu comecei a chamar essas visitas visitas com Z, para relacionar com a questão da vizinhança pela proximidade, pela convivência e pela permanência. Foi nesse contexto, então, que eu comecei a entender que a escuta, ela não vinha mais como uma prática relacional, ela começava a se constituir também como um procedimento artístico. A questão que atravessa a pesquisa é como transformar, então, essas experiências cotidianas do cuidado, frequentemente invisibilizadas, em matéria artística. Ao longo da pesquisa, eu fui compreendendo que essa transformação ela não ocorre de forma direta. Ela é atravessada por um conjunto de procedimentos que envolvem escuta, inscrição, participação e reinscrição. São esses os movimentos, então, que vão estruturar os trabalhos que eu vou apresentar nessa comunicação. Esse trabalho nasce, então, da experiência de escuta e é uma instalação que eu chamo de O que passou da validade. Primeiro, a partir dos relatos compartilhados por mulheres com quem eu convivi durante a minha atuação como visitadora do programa Primeira Infância Melhor, o PIM-PCF, depois essas vozes passam a se somar às inscrições realizadas pelos próprios participantes da exposição. Os recipientes, originalmente, né, destinados à conservação de alimentos, eles são deslocados para outro campo de sentido, ao serem apresentados abertos sobre uma mesa. Passam, então, a acolher palavras, relatos, desejos, recusas, né, e experiências majoritariamente sobre o cuidado. Ao serem, então, retirados do âmbito privado e trazidos para o espaço público da galeria, essas inscrições elas tornam visível aquilo que frequentemente permanece fechado, silenciado ou naturalizados no cotidiano. Ao longo então da pesquisa, eu percebi que o meu interesse ele não está apenas nos relatos em si, mas nos deslocamentos que eles produzem. Um desabafo, por exemplo, ele pode tornar-se uma pergunta, um papel pode tornar-se um rótulo, uma experiência individual pode passar a compor então uma memória coletiva. Nesse percurso, que a palavra deixa de funcionar apenas como um registro, ela passa a operar como uma matéria artística. E é nesse ponto que as contribuições de Bell Hooks e Silvia Federici, elas tornam-se importantes para a pesquisa. Se Federici permite compreender como determinadas experiências de cuidado foram historicamente naturalizadas e individualizadas, Bell Hooks ajuda a pensar como a linguagem e a representação, elas participam da construção dessas estruturas. Mais do que representar experiências de cuidado, interessa-me deslocar as palavras e os significados, criando situações em que aquilo que parecia natural ou inevitável possa voltar a ser percebido criticamente. Parte dessas questões, então, desdobra-se posteriormente no múltiplo gráfico chamado Cuidado fora do prazo de validade. Se na instalação eu trabalhava principalmente com a escuta e a participação, aqui o trabalho desloca-se para o campo da linguagem.
Interessa-me, então, observar como determinadas palavras e enunciados associados ao cuidado circulam socialmente e acabam sendo naturalizados como responsabilidades individuais, sobretudo quando atribuídas às mulheres. Por isso, eu utilizo a estrutura visual das tabelas nutricionais para reorganizar informações relacionadas à disponibilidade e dedicação ao conhecimento e ao trabalho doméstico. Nesse processo, o cuidado deixa de aparecer apenas como um gesto de afeto e passa a revelar sua dimensão de trabalho e de mandato social. Ainda uma outra operação que me interessa: os papéis atribuídos na instalação retornam aqui de uma forma simbólica. O suporte de papel passa a dialogar com os papéis sociais historicamente atribuídos às mulheres, como o cuidar, o alimentar, organizar, acolher e, enfim, mais do que informar, esses múltiplos, eles procuram tensionar significados aparentemente estabilizados e evidenciar estruturas que frequentemente permanecem naturalizadas no cotidiano. Nesse ponto, então, eu encontro uma aproximação importante com a artista Mônica Mayer. Em El Tendedero, ela transforma um objeto cotidiano ligado ao espaço doméstico, o varal, em uma superfície de inscrição coletiva. Embora os contextos sejam completamente distintos, interessa-me essa operação de deslocamento que ela faz. Em ambos os trabalhos, os objetos cotidianos deixam então de cumprir apenas a função habitual e passam a acolher então palavras, relatos e experiências compartilhadas. Se em El Tendedero a palavra é depositada sobre o varal, em O que passou da validade, ela é acolhida pelos vidros de conserva reutilizados em aberto. Penso assim que, em ambos os casos, a participação e a palavra constituem a própria matéria da obra. Outra aproximação importante para a pesquisa encontra-se na produção da artista brasileira Rosana Paulino, especialmente na obra Parede da Memória. Partindo de fotografia de familiares, a artista constrói um arquivo visual que ultrapassa a dimensão autobiográfica e passa a evidenciar questões coletivas relacionadas à memória, à ancestralidade e ao apagamento histórico. O que me interessa nessa operação é a passagem entre a experiência individual e a memória coletiva. Na minha pesquisa, essa aproximação ela não acontece por meio da fotografia, mas da palavra. Assim como a Rosana Paulino reúne imagens e memórias familiares, procuro reunir relatos, frases e inscrições produzidas ao longo da instalação. Ao serem reorganizadas, catalogadas e reapresentadas, essas palavras deixam de remeter apenas à experiência de quem as escreveu e passam a constituir uma espécie de arquivo coletivo do cuidado. E aí se desdobra nessa obra que eu chamo Gramática dos Mandatos. A série Gramática dos Mandatos, ela surge como, então, o desdobramento direto, do que passou da validade, e aqui as frases produzidas pelos participantes deixam de permanecer apenas nos vidros e passam a ser registradas individualmente por meio da fotografia. O que me interessa nesse processo, então, é a passagem entre a experiência individual e a construção coletiva de sentido. O conjunto dessas frases começa então a revelar aquilo que propõe chamar então de uma gramática de mandatos, uma estrutura formada por expectativas, obrigações e responsabilidades socialmente associadas ao cuidado. Expressões como lavar a louça, ser mãe ou cozinhar, elas deixam de aparecer apenas como relatos individuais e passam a evidenciar formas recorrentes de nomear, justificar e distribuir o cuidado no cotidiano. Mais do que registrar essas experiências, essa produção visual procura tornar visível estruturas que frequentemente permanecem naturalizadas, fazendo da própria linguagem, então, uma matéria crítica. Ao longo desse processo, eu percebi que aquilo que muitas vezes aparece como experiência individual, ela revela estruturas coletivas mais amplas, quando encontra espaço de partilha e inscrição. Nesse sentido, então, eu busquei evidenciar como práticas de escuta, participação e reinscrição podem transformar experiências cotidianas do cuidado em matéria artística e crítica. Mais do que, então, abordar o cuidado como um tema, me interessa compreendê-lo como um campo de relações atravessados por desigualdades, invisibilidades e formas de trabalho frequentemente naturalizadas. Essas, então, são as minhas principais referências, que fundamentam essa comunicação. As referências completas, bem como o artigo na íntegra, estarão disponíveis nos anais do evento.
E eu agradeço imensamente à UNA pela oportunidade de compartilhar essa pesquisa e agradeço também a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma, né, para a construção desse trabalho. Muitas gracias.